Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Obrigado a todos aí pela disponibilidade em participar de mais uma live exclusiva Abrasoftware. Esse evento faz parte de uma série de workshops online que estamos promovendo diariamente com conteúdos de tecnologia, inovação, segurança da informação, entre outros. Eu deixo aqui nesse slide os links para acesso às nossas redes sociais, onde vocês podem se atualizar em relação aos próximos conteúdos e também acessar os diversos conteúdos já gravados das lives que a gente realizou aí nas últimas semanas. Meu nome é Daniel Demoro, eu sou responsável na Abrasoftware pelo portfólio de segurança e continuidade de negócios, e hoje a gente está aqui com o Gabriel Mira, ele é o gerente de canais da Veritas Brasil, que trouxe um conteúdo aí focado em proteção abrangente para o Office 365, utilizando as soluções Veritas. Então, passo aqui a palavra para o Gabriel. Boa apresentação, Gabriel. Oi, Daniel. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria primeiramente agradecer o espaço da Abrasoftware para a gente falar um pouco mais sobre o tema do Office 365. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar as dúvidas nos nossos chats para a gente responder até o final no final da apresentação. E se tiverem algumas dúvidas que não forem respondidas a tempo, nós iremos entrar em contato, ok? Bom, dando início ao nosso conteúdo, né? Antes de a gente falar um pouco sobre a proteção do Office 365, eu queria trazer aqui alguns temas relevantes na nossa conversa. O primeiro deles é lembrando quais são os caminhos para migrar para o Office 365, né? A gente tem o caminho protegido, né? Onde a gente entende quais são os riscos e quais são os desafios que nós temos nessa jornada, né? Ou a gente fazer uma jornada onde nós não conhecemos os riscos, então não estaremos protegidos, né? Então, a pergunta que a gente tem que sempre se fazer, né? Por que seguir com a opção mais arriscada ao migrar ao Office 365, né? Muitos clientes acabam indo para essa jornada sem analisar os riscos e entender um pouco dos desafios, até por acreditar que a proteção dos dados já está inclusa, né? Ou até mesmo acreditar que a proteção inclusa está alinhada às políticas internas ou a regulamentações externas também, né? A gente tem que tomar um pouco de atenção nesses itens. Falando rapidamente, um ponto muito importante é a questão da proteção das soluções de SaaS, né? Basicamente, um ponto que a gente traz aqui nessa conversa, que é bastante interessante, é sobre a abstração da responsabilidade. Eu acho que muita gente acaba esquecendo quais são as responsabilidades do provedor e quais são as responsabilidades do cliente, né? Existe muito equívocos quando a gente parte para o ambiente nuvem, e esse ambiente nuvem a gente abstraiu alguns pontos da responsabilidade, como a parte de hardware, virtualização, aplicativos mesmo. Isso é abstraído pela responsabilidade do provedor. Mas a gente nunca pode esquecer, como cliente, que os dados, né, que é hoje o bem mais importante da companhia, eles são de responsabilidade de vocês, responsabilidade do cliente, né? Assim como a Veritas tem a plataforma, uns utilizam a plataforma Microsoft, a responsabilidade dos dados internos a essa plataforma é exatamente de responsabilidade nossa, né? Trago aqui, inclusive, uma tabela direto do site da Microsoft, onde explica um pouco os temas de responsabilidade compartilhada. Convido vocês a acessarem esse link, entenderem um pouco mais até onde cada responsabilidade fica aplicado dentro das plataformas, tá? Então, Mira, você quer dizer que a responsabilidade dos dados numa infraestrutura cloud, nesse caso aqui do exemplo de Software as a Service, é do cliente. Então, se eu sou cliente de um serviço SaaS e tenho um incidente, por exemplo, com ransomware, e meus dados são criptografados, a responsabilidade é minha e não do provedor do serviço. Exato, Daniel. Basicamente, essa questão de ransomware é um tema muito importante, ainda mais nesse momento que nós estamos, né, nesse novo normal, onde os ataques de ransomware estão crescendo cada vez mais. Sim, a responsabilidade, quando a gente fala de proteção dos dados, né, e controle de acesso a essas informações, é de responsabilidade do cliente, né? A plataforma, ela provê níveis de segurança
mas quando um intruso utiliza um próprio computador de um usuário infectado para criptografar dados dentro do SharePoint, dentro do Office 365, isso vai acontecer e você, como cliente e ter responsabilidade dos seus dados, é importante ter uma plataforma que faça essa proteção. Pessoal, novamente, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Vou trazer alguns pontos de atenção para a nossa conversa. O primeiro deles é a perda permanente dos dados, né? Acho que após um período de retenção limitado, né, então a gente tem algumas camadas de segurança dentro da proteção das soluções SaaS, mas a gente tem que sempre lembrar que ter a perda do dado permanentemente não é uma opção quando a gente fala sobre regulamentações, sobre até mesmo boas práticas de backup, né? Então, esse é um tema muito importante. Você não pode ficar com a opção de perda permanente. Você tem que inibir esse tipo de ocorrência. O segundo ponto é a não conformidade. Como eu disse, existem práticas, boas práticas, ou até mesmo certificações, ou até mesmo regulamentações que suportam a boa prática de backup, a boa prática da segurança da informação. Então, é muita atenção. Você, dentro da empresa, tem que tomar cuidado com as políticas internas de backup, mas também se preocupar com as políticas e regulamentações externas, né? É muito importante ter essa questão de proteção de dados muito bem acompanhada pelo time de TI, exatamente para não ter nenhum tipo de penalidade. Uma dessas penalidades pode ser gastos, né, com multas, enfim, mas não somente isso, né? Quando a gente tem uma perda da informação, isso pode trazer diversos tipos de custo adicionais. E além de quando você perde o dado, né, quando a gente fala de uma solução de backup, o principal forte de uma solução de backup é o poder de recuperabilidade do dado, não necessariamente o poder de backup. Lógico, o poder de backup também é importante, mas eu não posso demorar, por exemplo, 6 a 8 semanas para abrir um chamado ou procurar um dado dentro de uma plataforma para recuperar. Dependendo do dado que foi perdido, se você não tiver essa recuperabilidade em alguns minutos ou até segundos, eu posso ter um impacto muito grande financeiramente dentro da minha corporação. E por último, é a questão de controle, né? A gente fala muito sobre a gestão do dado, né? A gestão da informação, né? O backup faz parte de gestão da informação. Então, esse é um ponto muito importante. Para quem conhece Veritas aí, sabe como a Veritas trabalha. A Veritas, nossa visão e nossa missão é gerenciar, entregar aos nossos clientes um poder de gerenciamento da informação como um todo. E o backup faz parte disso. Até convido vocês a entrarem no site da Veritas, entrar em contato com a Abrasoft para entender, caso queiram entender um pouco mais o portfólio da Veritas, tá? Mas a questão de sem controle é a perda potencial de um dado sem ter um controle de RTO e RPO. Para quem não entende o que é RPO e RTO, é basicamente o tempo, né? Você saber primeiro o tempo que você pode ficar sem aquele dado e até mesmo entender qual que é o tempo, quanto você demoraria para recuperar esse dado, né? Então, você tem que ter esses tipos de controle para você ter dentro da sua política interna de seguranças referente aos dados, né? Saber quanto é esse tempo, qual que é o impacto esse impacto vai gerar caso você perda um dado. Então, esses são alguns pontos de atenção que a gente trouxe aqui, né? Existem diversos outros, como o próprio Daniel comentou, o ransomware. E quando a gente fala de proteção, né, a questão de ransomware, como eu disse, né, não somente proteção contra ransomware, malware, que tem crescido muito, né? Você tem uma solução de backup, você tem que endereçar esse tema também. Mas não somente isso, né? A gente não pode se preocupar também somente em cima do ransomware. A gente tem que proteger contra erros humanos, né? Ou exclusões acidentais, ou até mesmo exclusões mal intencionadas, né? A gente sabe que às vezes tem clientes que tiveram acesso ao dado ali dentro da corporação, ou até mesmo um usuário mal intencionado que não deveria ter acesso àquele dado, ou está saindo da corporação, quer excluir os dados, ou tomar alguma ação que impacte. Isso é um ponto muito de atenção que a gente tem que se preocupar. Garantir a recuperabilidade, de novo, ter um versionamento, até mesmo fazer uma cópia desse dado, é importante, sim, né? Eu vou até entrar um pouco mais no detalhe sobre esse tema, mas qual que é a maior importância dele? É você poder recuperar esse dado, né? Saber que em um único clique eu recupero esses dados de forma eficiente. Principalmente também
a recuperabilidade está aí linkada à questão de requisitos de conformidade. Como a gente falou anteriormente, a LGPD é um tema muito importante aí, ainda vigente, né, para o ano que vem, ela existe ainda. E, de novo, gente, não é... nós, empresas, não estamos buscando a LGPD somente um tema de fazer um checkbox ali e falar que eu estou compliance. Primeiro que isso é um tema de negócio também, mas qual que é o ponto principal? A gente tem que ter cada vez mais a gestão da informação. Se a gente não gerir a informação, eu não tenho controle dos meus dados automaticamente. Vou ferir regulamentações? Vou, mas esse não é o pior problema. O pior problema é o impacto que vai gerar para dentro da minha empresa, né, para as questões de negócio. Bom, conhecendo o SaaS Backup, né, a gente trouxe aqui exatamente essa ferramenta para ajudar vocês nesse tema de backup de soluções SaaS. A ferramenta tem um nome bem sugestivo, chamado Veritas SaaS Backup. Como eu disse anteriormente, a Veritas ela tem um portfólio de governança da informação e dentro dele tem essa questão da parte de backup, e uma delas é referente à vertical de SaaS. E aí, quando a gente fala de proteção para Office 365, né, a gente tem uma ferramenta extremamente fácil de usar, ela é totalmente SaaS, assim como o Office 365, o SaaS Backup também é assim, ou seja, você não vai precisar instalar nenhum hardware, você não vai precisar fazer a instalação de algum equipamento, ou até mesmo de software, né? Ela está totalmente online, você vai receber suas credenciais, conectar no seu tenant de Office 365 e fazer as configurações aí da sua plataforma para backup. É extremamente fácil, a gente fala em torno de 2, 3 minutos, está configurado. Outro ponto é a recuperação flexível, né? Não importa somente eu recuperar o dado de uma forma de difícil acesso, né? Demorar, como a gente disse no slide anterior, 6 a 8 semanas para recuperar um dado. Eu tenho que ter, na ponta ali do clique do mouse, eu tenho que poder recuperar esse dado. E detalhe, né? Não somente recuperar ele de hoje ou de 4, 5 versões para trás, mas sim a questão de recuperar o dado de 1 ano atrás, 6 meses atrás, encontrar um dado específico num período do tempo para eu recuperar esse dado. E de forma granular, né? Acho que esse é um ponto principal. Quando a gente fala de gerenciamento, né, da plataforma, eu trago alguns pontos aqui do gerenciamento. O gerenciamento da plataforma, ela te dá o acesso e auditoria para você limitar o recurso dos usuários que estão acessando o backup. Então, eu consigo criar esses recursos de acesso dos usuários baseado em grupo ou usuários para ter acesso à informação que eles queiram ter acesso, né? A gente faz toda a gestão disso, então a ferramenta SaaS Backup possibilita esse filtro. A gente tem toda a estatística e a visão geral de quantos dados estão sendo copiados da plataforma do Office 365 para dentro da plataforma da Veritas, né? E por último ali também todas as questões de insight, ou seja, conhecimentos, ou seja, uma visão geral em tempo real, um dashboard mesmo em tempo real, para entender quantas operações de backup estão sendo executadas, alertas, aí ou até você pode criar alguns triggers, aí, alguns gatilhos de alerta caso aconteça algum tipo de recuperação ou algum usuário fez a recuperação e você tem esse log de auditoria para acompanhar para futuras aí, regulamentações ou até comprovar aí, acesso às informações. Bom, quais são as principais funções do SaaS Backup, né? Basicamente, é a proteção de dados abrangente. Quando a gente fala abrangente, a gente fala de Office 365, a plataforma Microsoft e outros players de SaaS. A gente tem a facilidade, como eu falei, né? 2 a 3 minutos a gente tem a configuração dos dados, em alguns cliques, né? Muito simples, a gente até convida vocês a fazer esse tipo de teste. Retenção ilimitada, então esse é um ponto super importante, né? Aqui eu consigo padronizar a minha retenção. O que é a retenção, pessoal? Retenção é baseada na minha política interna ou regulamentação, eu preciso manter meu dado por 10 anos, um exemplo, né? Então eu vou padronizar todo tanto o meu backup do meu ambiente on-premise, que eu tenho essa política de retenção, eu vou replicar a mesma coisa para a política de retenção de backup do Office 365, ou seja, mês, ano, quantos anos eu preciso manter aquele dado dentro da corporação, né? Localiza e restaura rapidamente seus dados, então, como eu disse, granular. O que é o granular? É basicamente eu não recuperar somente
o documento A, o usuário A ou o OneDrive Y, né? Eu quero recuperar, sei lá, um Excel que está dentro do OneDrive ou dentro do SharePoint. Eu quero localizar esse documento e recuperar ele em alguns segundos. Então, tanto a localização quanto a recuperação no SaaS Backup, ela é muito rápida e simples de se fazer. A gente vai até fazer uma demo, convido vocês a ficarem até o final aí, que a gente vai apresentar uma demo do produto para vocês. Esse é um ponto bem legal também, armazenamento ilimitado, ou seja, não é necessário se preocupar com planejamento de capacidade. Se você tiver 1 tera de dados dentro do Office 365, fiquem tranquilos, né? Todo esse armazenamento dentro da plataforma da Veritas, ele é ilimitado, então as cópias que forem ocorrendo dentro da plataforma, né, e os períodos de retenções forem criados, ele não é consumido nenhum tipo de cobrança sobre armazenamento, tá? A gente vai falar também sobre esse tema de recuperação posteriormente. E por último, né, que não é uma função, mas é algo que está já integrado ao SaaS Backup, é que ele é totalmente seguro e confiável, né? Ele segue todos os padrões da própria plataforma da Microsoft. Então, por exemplo, os padrões de data center para data center. Então, toda a conectividade é criptografada. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe também na arquitetura do produto. Mira, quando você fala de proteção e backup do Office 365 com a solução da Veritas SaaS Backup, isso se estende a toda a plataforma do Office 365, inclusive, por exemplo, Teams? Boa pergunta, Dani. Eu tenho um slide aqui que eu trouxe também, falando sobre a proteção do Office 365. O que a Veritas entende com a proteção Office 365, né? A gente entrega, toda essa conectividade da plataforma. O que eu quero dizer com isso? Todos esses itens que vocês estão olhando aí na tela, a gente tem a integração de backup direto desses itens, a recuperação da plataforma como um todo, mas também a recuperação de um único item. Então, como você pode ver aqui embaixo no Teams, a gente tem ali os itens de private chats, ou seja, todas as partes de conversas que estão acontecendo no Teams, elas são armazenadas também no backup, de acordo com a política que você determinou, e aí você pode sim navegar para períodos anteriores, né, para localizar um chat. Isso é muito eficiente quando você precisa, imagine que aconteceu algum tipo enfim, vazamento de informação, ou até mesmo alguma ocorrência de auditoria dentro do ambiente, e o usuário deletou essa conversa, que seria algo que você, né, o auditor ou a empresa que tivesse como comprovar, recuperar esse dado. Então, eu consigo, sim, navegar em tempos anteriores para localizar como, por exemplo, uma conversa ou um arquivo que foi deletado dentro da plataforma Teams. Respondendo a sua pergunta, Dani, sim, a gente tem uma granularidade muito interessante, inclusive para Dynamics também, tá bom? Bom, como que o Veritas SaaS Backup, então, complementa a proteção, né? Aqui a gente traz, convido vocês a entrar no detalhe aí da questão das regulamentações e confirmações de informações dentro do próprio site da Microsoft. Então, eu deixei os links ali embaixo, tanto de cada uma das plataformas, onde traz aí alguns temas muito importantes. Lá já fala bastante sobre ransomware, fala bastante como se prevenir contra o ransomware, até mesmo porque a gente sempre reflete, a gente é parceiro Microsoft, a gente sabe, a plataforma Microsoft, sim, existe toda uma camada de segurança para questões de proteção. Mas quando a gente fala de backup, é algo à parte, né? É uma cópia à parte, né? E eu vou entrar no detalhe comparando um pouquinho sobre elas. Mas aqui eu convido vocês, a gente fala bastante sobre o SharePoint, o OneDrive. Poxa, Mira, o que acontece se eu deletar o meu documento dentro lá do SharePoint, se um usuário lá for excluir? Então, existe todo um ciclo do dado onde ele tem um período de 30 dias, ele vai com o Recycle Bin, que eu tenho mais 93 dias, só que isso aí são medidas paliativas, ou seja, são camadas de proteção para manter uma recuperabilidade do dado. Mas não sei se vocês conseguem perceber, quando a gente fala de boas práticas e também a questão de políticas de backup, eu não tenho como criar uma política de retenção, um programa, uma orquestração de backup e recuperabilidade de dados. É algo paliativo para você ter ali uma possibilidade de recuperação.
a gente não pode ficar preso somente a nisso, que pode acontecer, por exemplo, usando o exemplo do Outlook. A gente tem diversos clientes nossos que aconteceu isso e veio procurar a Veritas pensando numa solução de backup. Então, às vezes o cliente não sabia, mas, por exemplo, se você remover um usuário dentro do Office 365, todos os dados desse usuário, eles permanecem somente por 30 dias dentro possivelmente, de recuperação. Depois desses 30 dias, esse usuário apagado, esses dados são removidos. Né? Isso é previsto dentro do código ali de usabilidade da própria Microsoft. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter. Alguns clientes até têm uma modalidade, por exemplo, de E3 e E5, que possui uma questão de litígio e tudo mais, e aí o usuário saiu da plataforma, para ele não perder os dados, o que geralmente os clientes fazem? Compram um E1 para suportar, só que você manter vários tipos de contratos diferentes, ou até mesmo um contrato, você manter um contrato dentro da Microsoft para um usuário que não existe mais, não faz muito sentido, né? Você tem que deixar ali a plataforma para usar, para os usuários existentes usar, né? Deixa a solução de backup que faz essa proteção para trás, né? Deixa que ele tenha esse histórico para trás. Então, como a Veritas complementa, né? Então, primeiro, uma cópia secundária é um ponto muito importante, né? Então, ter aí a estratégia 3-2-1 de backup, né? Ter uma cópia secundária. Então, o SaaS Backup, ele vai ajudar a criar essa cópia fora da estrutura atual. Não adianta eu ter 50 mil cópias de um dado dentro de uma única estrutura, porque se essa estrutura crashar ou algum tipo de invasão, acontecimento acontecer dentro dessa plataforma, eu vou perder porque está dentro dessa mesma plataforma, não está alinhado a boas práticas de backup. Não tem muito tempo dados apagados, né? Então, de novo, a plataforma ela é bem completa da Microsoft, tem retenções, mas, de novo, você não consegue controlar através de políticas, né? Como uma solução de backup, você consegue alinhar aí as políticas tanto do ambiente on-premise, quanto uma regulamentação, ou até mesmo alinhado à sua vertical de negócio. Vou dar um exemplo de dados aí de empresas de saúde, né? Tem que manter o dado para sempre. Né? Então, esse é um ponto, onde que eu vou armazenar tanto dado assim para sempre? Né? Então, SaaS Backup é uma opção aí, até mesmo porque a gente não cobra armazenamento. Né? Por último, litigation. Né? Para quem não sabe o que é o litigation, aí para os clientes que têm E3, E5, você tem muitos clientes que ativaram aí a parte de litigation para auditoria. Como o próprio nome já diz, né, para auditoria, ou seja, o litigation ele é focado para quê? Para você ter uma auditoria do dado, para caso aconteça algum tipo de auditoria, ou seja, algum auditor for procurar uma informação, vazamento de informação ou uma comprovação, ele consiga, dentro de uma massa gigantesca de dados, fazer a análise do dado e conseguir localizar aquilo que aconteceu. Mas, de novo, não é um backup, isso é voltado para auditoria, né? Não é voltado para a solução de backup, né? Então, até mesmo para você recuperar um dado dentro de um litigation não é tão simples assim, né? Então, você achar um dado lá, localizar, recuperar ele de forma simples para o usuário, não é a melhor forma. E a questão dos restore, né? Quando a gente fala de restore, é muito importante a gente lembrar que o SaaS Backup, ele tem a possibilidade de recuperação de qualquer uma das ferramentas e o melhor, você pode procurar pelo nome do arquivo, quando você procura na plataforma, ele localiza dentro de todos os conteúdos, dentro dos e-mails, então fica muito mais fácil localizar um dado excluído num período específico de tempo. Então, isso aqui são um ramp-up aí do que a plataforma consegue endereçar. Bom, para a gente fechar aqui, a gente já estou terminando, basicamente a arquitetura do SaaS Backup. Como que funciona a arquitetura do SaaS Backup, né? A arquitetura do SaaS Backup, ele é bem interessante, né? Como eu disse, é uma plataforma SaaS, né? Onde eu tenho uma plataforma totalmente virtual, né? Totalmente em nuvem, assim como o Office 365 é. Existe toda a conectividade entre a plataforma e também o data center da Microsoft, isso via API. Então, a gente segue todos os padrões de segurança do próprio data center da Microsoft. Então, toda a parte de ISO 27001, duplo fator de autenticação, blockchain, toda a parte de auditoria, logs de auditoria que acontecem entre as transações ocorridas, o dado criptografado desde a
transição, ou seja, desde do caminho, ou seja, dados em trânsito, que a gente chama, e até mesmo um dado que fica hospedado dentro do data center. Então, ele é criptografado nesses dois momentos, né? A gente também segue os mesmos padrões de disponibilidade do dado, ou seja, 99,9% uptime do ambiente, né? Toda a parte de muitos fatores de autenticação. A gente faz 4 replicações entre outros data centers da Veritas. Então, a gente também segue as políticas aí. Então, assim, além de você ter a proteção, backup no trânsito desse dado, você também vai ter a questão da proteção desse dado estacionário dentro do nosso data center, tá? Basicamente é isso, não tem muito que a gente discursar sobre arquitetura, até mesmo porque é uma ferramenta extremamente simples aí. Poxa, Miriam. Desculpa, estou tomando uma água aqui. Poxa, Miriam, como que faz, então, para eu adquirir essa solução? Como funciona o licenciamento? Você falou bastante sobre armazenamento ilimitado, é isso mesmo? Retenção ilimitada, é isso mesmo? Como que funciona a compra e o licenciamento desse produto, né? Bom, começando rapidamente, o produto ele é uma assinatura, né? Então a gente chama de, para quem já está familiarizado com os nomes, ele é chamado de subscrição, né? É o subscription. Ele é uma assinatura, ou seja, enquanto você paga esse serviço, ele vai manter aí os seus dados protegidos e atender a requisições que vocês queiram. A assinatura ela pode acontecer 12, 24 ou 36 meses, né? A gente tem preços especiais para essa quantidade e períodos aí de assinatura, de contrato. O licenciamento da solução, ela é por usuário ativo dentro do Office 365, então usuários ativos, esse é um ponto bastante importante. Qualquer novo usuário adicionado pode ser feito a qualquer momento, então comprei hoje, daqui 2, 3 dias quero adicionar mais 2, 3 usuários, você vai, além de pagar o mesmo preço, né, que a gente tem dentro do contrato, a gente também só lembra que o contrato ele vai iniciar e terminar na mesma data de assinatura dos primeiros licenciamentos. Então, por exemplo, comprei 10 hoje. Daqui 5 dias, eu vou comprar mais 5. Esses 5, eles vão começar com prorata, que a gente chama, não vai ser 12 meses, vai ser 12 meses menos a quantidade de dias já existente, mas você adquire aquele usuário até o final do contrato seu, aí, o contrato master, que é 12, 24, 36 meses. O pagamento. Poxa, Mira, como que eu pago isso? O pagamento desse contrato ele pode ser mensal, conforme os meses e o volume de usuários que você contratou, você vai pagar esse valor mensal, pode ser trimestral ou pode ser também anual. Quero pagar um one shot, lógico, né, que cada uma das aquisições tem as suas vantagens. Então, o cliente aí que quer fazer um one shot, um preço mais bacana, ou quem quer pagar um mensal, a gente tem todas essas flexibilidades aí, principalmente com a Abrasoftware, essa questão de mensalização mensal. Nossa, mensalização mensal ficou ruim, né? Mas a mensalização do valor. Mira, você comentou da retenção ilimitada. Sim, durante o padrão, como que a gente fala de retenção, né? A retenção é aquele período que o tempo do backup que ele vai ficar existente dentro da plataforma. Você pode colocar para que o dado seja 12 em 12 meses, então vou dar um exemplo básico. Comecei a fazer backup hoje do usuário Gabriel Mira. Daqui 12 meses, ou seja, no 12 meses mais um dia, esse primeiro dia adicional, ele vai começar a substituir os backups que estão realizados em 12 meses, quando você seta a retenção para 12 meses. Se eu setar para 36, a mesma coisa. Depois de 36 meses, o primeiro dia depois, ele começa a substituir o primeiro, né, que foi feito lá atrás. Se eu quiser ilimitado, sim, eu posso ativar ilimitado, ou seja, eu não quero que nenhum dado seja substituído, tá? Então, por padrão, ele já vem com 3 anos de retenção. Mas aí você pode alterar e colocar a ilimitação, né? Ou seja, quero deixar para 30 dias, 30 anos, enfim. Aí você escolhe do jeito que vocês querem. E o licenciamento, né, além de ser por usuário, a gente licencia por plataforma. Então, por exemplo, o Office 365, Dynamics, por exemplo, eu tenho 10 usuários de Dynamics. Então, eu vou licenciar 10 licenças de SaaS Backup para Dynamics. Tenho 50 usuários de Office 365, vou licenciar 50 usuários para Office 365, tá?
É bem simples, bem didático também, então se vocês tiverem dúvida também, por favor, fiquem à vontade aí para deixar nos chats. E aí eu vou convidar vocês para a gente, enquanto vocês coloquem as dúvidas aí, eu vou convidar vocês para fazer parte da nossa demo. Então, eu quero aqui apresentar rapidamente o quão simples a ferramenta é para uma questão de, primeiro, para navegar na ferramenta, né? Então, qualquer pessoa consegue fazer a navegação dentro da ferramenta, ela é bem intuitiva. E a gente também exemplificar alguns pontos aí de recuperabilidade de dados para vocês verem o quão granular, até aproveitando a pergunta do Daniel aí sobre o tema, mostrar para vocês aí a recuperabilidade. Deixa eu compartilhar a demo aqui com vocês. Deixa eu só fazer o login aqui novamente. Acho que vocês já estão ouvindo minha tela, né? O Daniel, consegue confirmar se a tela está aparecendo para vocês? Já consigo ver sim, Mira. Show, fechado. Bom, pessoal, essa é a complexidade da plataforma. Basicamente, eu coloquei o meu usuário e senha de SaaS Backup, ele logou aqui dentro da plataforma, já tem alguns... nossa, inclusive startou um backup recentemente agora, dentro do meu Office 365. Mas basicamente aqui eu tenho os tenants de proteção, eu posso consolidar diversos tenants, até é legal para quem tem 2, 3 contatos diferentes, ou tenants diferentes de Office 365, você consegue criar os tenants aqui separadamente, tá? O que eu tenho de configuração aqui, pessoal, de tenant? Bom, quando eu configuro um tenant, primeiro eu consigo selecionar quais são os usuários do tenant que eu quero proteger, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo vocês vão localizar aqui todos os recursos de proteção que eu tenho. Então, como vocês podem visualizar, eu posso proteger os calendários, os contatos, toda a parte de Exchange Online, né? O OneDrive e também a parte de pastas públicas, Groups e Teams, SharePoint. Enfim, a granularidade nossa na parte de backup ela é bem interessante. Logo abaixo, eu consigo deixar ticado adicione automaticamente qualquer usuário de backup. Então, esse é um ponto legal também, que cada usuário que for adicionado no Office 365, ele é adicionado automaticamente na plataforma SaaS Backup. Conexão e retenção. Aqui é onde eu falei para vocês que a gente seta exatamente o período de retenção, quanto tempo esse dado vai ficar retido. Eu posso colocar isso no tenant, ou eu posso colocar isso lá dentro dos tipos diferentes, mas basicamente isso que é legal, eu consigo criar uma política única de retenção de dados para toda a plataforma, né? Não fico me preocupando se uma é 30 dias, 12 dias, 14 dias, 20 dias, então ter esse controle não é tão simples, né? Aqui eu consigo determinar de forma simples. Uma vez configurado o tenant, ele está fazendo backup aqui, pessoal, então se estiver um pouquinho lento, eu peço desculpa, tá? Ele está executando uma nova política de backup. Até mesmo aqui a gente faz se não me engano, a cada 2, 3 horas a gente faz uma cópia desse ambiente demo. Bom, então aqui como vocês podem ver, eu já entrei dentro do tenant, então eu consigo visualizar todos os meus usuários, os SharePoints, os Public Folders e grupos e teams. Então eu vou navegar aqui até uma pasta de usuário para a gente fazer um teste. Então, aqui eu tenho todos os usuários com backup realizado. E o primeiro ponto que já me chama a atenção quando eu entro aqui, eu consigo ver o volume desse usuário dentro do meu Office 365. Esse volume é o mesmo volume refletido aqui, né, da último backup que foi realizado. Eu consigo colocar esses usuários como favorito, né, para até ficar mais fácil a pesquisa futura. Consigo também criar um link de compartilhamento. Então, quando o Daniel perguntou, e a granularidade da recuperação? A granularidade, o mais legal da recuperação é o seguinte, eu posso clicar aqui
Primeiro, eu posso restaurar direto no usuário, ou seja, eu quero selecionar esse usuário e recuperar de volta toda a parte, ou seja, tudo que tem dentro do usuário eu vou recuperar de volta para dentro do Office 365. Então, imagine que o usuário, por algum motivo, sei lá, pegou um ransomware, criptografou tudo, o OneDrive, eu vou recuperar ele e volta direto nativamente lá na plataforma Office 365. Poxa, Mira, mas eu não quero recuperar de ontem, porque o usuário percebeu, estava de férias, ficou 30 dias fora, criptografaram os dados e eu preciso recuperar de alguns anos anteriores, alguns meses anteriores. Então, eu posso clicar aqui na versão, né? Então, eu venho aqui, ó, eu tenho todos os meus snapshots criados aqui até 12 meses atrás, ó. Poxa, mas eu quero uma data específica. Não tem problema. Eu posso entrar no calendário aqui, procurar uma data específica aqui de quantos anos atrás, desde quando você tem o backup, você vai conseguir navegar aqui dentro da plataforma. Selecionei a data, ele vai aparecer todos os meus snapshots de backup realizados. Uma vez selecionado, automaticamente a plataforma atualiza para aquela data específica. Poxa, legal, Mira. Além disso, poxa, eu não queria fazer a recuperação nativa. Eu queria, por exemplo, fazer o download desses dados, não tem problema. Eu posso fazer o download clicando aqui em download de todos os dados desse usuário. Somente clicando em download, ele vai gerar um arquivo zipado com todas as informações e eu posso fazer o download disso, trazer para o ambiente on-premise, por exemplo, né? Caso você tenha que mandar esses dados para auditoria para alguém, né? Até para ter acesso a essa informação. Então, isso vem totalmente zipado e compatível com uma importação dentro do Office 365, caso vocês queiram. Então, fiz o download do OneDrive, quero subir num outro OneDrive ou dar para alguma outra pessoa acessar. Não tem problema, tá? Isso é possível fazer. E também, poxa, eu não quero fazer o download, eu quero simplesmente entregar para o meu usuário que perdeu o dado um link de compartilhamento. Sabe como a gente faz no OneDrive? A gente entra lá dentro do OneDrive, gera o link de compartilhamento e manda através de um e-mail. A gente consegue criar isso, gerar um password também, uma senha, para proteger esse link e entregar para o usuário. Então, a gestão e a orquestração da recuperação do dado é extremamente simples para o operador de backup executar, tá bom? Poxa, Mira, e dentro do backup, o que eu consigo ver dentro do usuário? Então, como eu falei, né? Como vocês podem ver aqui, eu não fico limitado a recuperar somente o usuário como um todo, né? Eu consigo vir aqui, ó, entrar dentro do Outlook, por exemplo. Eu consigo navegar em todas as pastas de usuário que esse Outlook tem. Então, eu vou entrar aqui na Mailbox. Mailbox, e aqui eu tenho, por exemplo, acesso aos e-mails aqui que foram selecionados. Poxa, Mira, mas eu estou procurando um e-mail específico da Débora. Vou até usar esse exemplo aqui. Eu consigo procurar aqui, por exemplo, dentro da caixa, pesquisar aqui, por exemplo, Débora, e ele vai procurar dentro dos e-mails esse nome, né? Se eu tivesse dentro do OneDrive, ele ia procurar dentro do conteúdo, dentro do OneDrive, enfim, ele vai navegando ali, procurando e trazendo a indexação, né? Então, até como vocês podem ver aqui a mensagem, né? Eu estou executando um backup recente agora, por isso que o backup de agora, desse minuto que está executando agora, não está sendo indexado ainda, ele já está indexando, mas está um período. Mas existe uma indexação onde eu indexo todo o conteúdo, os e-mails, né? Os documentos que foram backupados, para que me permita fazer essa busca tanto em pasta como subfolders. Então, de novo, se eu quiser ir dentro do usuário, eu ticar essa opção aqui, chamada subfolders, ele vai procurar dentro do meu e-mail, do OneDrive, tudo de uma vez só. Então, ele pode trazer aí vários documentos correlacionados. E antes de eu recuperar, eu consigo até fazer uma pré-visualização do documento. Então, se eu clicar, por exemplo, no e-mail, ele dá uma pré-visualização do e-mail para mim, tá vendo? Então, super fácil para o usuário entrar, né, o operador ali entrar, olhar e falar, poxa, é isso mesmo que você quer? Quer que eu recupere? Não quer que eu recupere? Então, eu tenho essa visualização de forma simples aí, uma pré-visualização do que é esse documento, né? Então, é um pouquinho do exemplo. Vou entrar para vocês agora dentro do Teams para vocês verem as opções também. Então, a mesma coisa, a navegação para dentro do Groups e Teams é a mesma coisa, tá?
Desculpa as mensagens aí que realmente está fazendo o backup agora, tá? Então, eu estou usando o último backup realizado para ficar mais rápido. Então, dentro do Teams, eu consigo navegar aqui, né, toda a parte de compartilhamento, toda a parte de private teams também, forms que são executados. Então, eu consigo navegar tranquilamente também e fazer uma pesquisa tanto em pasta quanto subpastas desses itens, tá? Esse é um outro ponto bem bacana. Então, os grupos que a gente tem no Teams, né, que a gente vai criando, a gente cria um grupo de, sei lá, aqui tem um grupo chamado SAS Backup, né? Então, poxa, tudo que aconteceu de conversa nesse grupo de SAS Backup. Então, eu venho aqui e entro dentro das conversas que foram executadas. Então, todas as mensagens, de novo, posso recuperar diretamente para a plataforma, posso fazer um download dessa mensagem, né, desse post, ou até visualizar o que foi escrito, né? Aqui foi só escrito um teste em public folder, aqui foi escrito um teste só para a gente exemplificar. Então, é um pouco aí da visualização aí do SAS Backup e como a gente consegue navegar. Basicamente, pessoal, eu queria mostrar isso para vocês. Então, eu consigo ter toda essa flexibilidade do software, né? Eu consigo também fazer um teste aqui de recuperação. Isso é um ponto bem interessante, né? Que eu gostaria de exemplificar para vocês. Só para a gente fechar a demo aqui. Poxa, quem já sofreu de saída de um usuário dentro do Office 365 e os dados dele se perder depois de 30 dias lá? Então, essa é uma coisa que acontece bastante. O que a plataforma SAS Backup me permite, né? Imagine que o Gabriel saiu da companhia e, por algum motivo, eu era um operador ali que eu fui substituído por uma outra pessoa. Então, as planilhas que a pessoa que saiu usava, que estava dentro do OneDrive, né, as informações que estavam ali dentro, eu queria, por exemplo, restaurar para o Daniel que entrou no meu lugar, né? Ou até mesmo para o gestor da empresa, né? Ou até para uma outra caixa. Então, eu consigo selecionar um snapshot específico, né? E, por exemplo, falar assim, do usuário X, eu quero recuperar o OneDrive, né? E um usuário Y. Então, eu consigo selecionar aqui de qual usuário para qual usuário eu consigo fazer a recuperação. Lógico, eu não consigo fazer isso entre tenant, ou seja, se eu tiver um tenant de um outro fabricante para o da Microsoft, eu não consigo fazer, até mesmo porque os itens ali não são compatíveis. Mas se eu quiser fazer dentro da plataforma Microsoft, eu consigo. Então, eu consigo pegar o meu OneDrive, né, e apontar para o Daniel e recuperar meus dados lá dentro. Dentro do OneDrive do Daniel vai aparecer uma pasta chamada Documentos do Mira. E aí, automaticamente, o Daniel passa a ter acesso a esse OneDrive. É uma forma bem simples, eu consigo pegar um snapshot de qualquer data para trás, isso é uma coisa que a gente consegue fazer, mas também é uma funcionalidade bem interessante a gente chama de migração de informação, né? A gente migrar de um usuário para o outro, tá? Isso também é possível fazer na plataforma. Então, enfim, alguns exemplos de recuperação, alguns exemplos de... Eu não vou executar o restore aqui para a gente não danificar até o backup que eu estou fazendo agora, mas também convido vocês aí, em uma futura live que a gente está montando, a gente fazer também aí um exemplo vivo dentro do tenant do Office 365. Isso é bem legal a gente fazer também. Bom, vou voltar para a apresentação, só para a gente encerrar. Pessoal, me confirmam? Estão olhando o PPT? Estou vendo sim, Mira. Show, Daniel. Bom, antes de a gente encerrar, queria convidar vocês a solicitar a trial. A gente está com 30 dias gratuito. Então, para quem quiser fazer essa configuração, peça para a Abrasoftware, veritas@abrasoftware.com.br. Eles conseguem gerar o link para vocês de 30 dias, tá? Então, eles conseguem habilitar isso. Vocês vão ter os recursos de backup e recuperação daqueles usuários. Então, eu tenho o usuário lá em cima. Aquelas opções de SharePoint, Teams, eu não consigo habilitar no trial, tá? Até mesmo porque ele está limitado pela uma questão de volume de dados que vão ser entrantes dentro da plataforma de uma forma gratuita, tá? Então, a gente faz essa limitação. Mas, assim, já dá para vocês terem uma experiência bem
imersiva da solução e também vocês testarem na prática ali a funcionalidade do produto, tá? Então a gente convida vocês, fiquem à vontade, entrem em contato que a gente vai atender todo mundo que quiser fazer o teste da plataforma, tá? Bom, eu vou abrir para pergunta e resposta também, terminei um pouquinho antes para a gente dar um tempinho para responder a todos. Convido novamente vocês a conhecerem os canais da Abrasoft, a gente está postando bastante informação de Veritas também no canal, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Convido vocês aí, reforço também. E Dani, fiquem à vontade aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram colocar, estou à disposição. Legal, Mira, parabéns aí pela apresentação. Acho que foi bem tranquilo de entender aí, uma solução muito poderosa e ao mesmo tempo simples de utilizar, né? A gente tem bastantes perguntas aqui, então até algumas repetidas. Eu vou começar com uma pergunta aqui do cliente Adilton. Ele perguntou o seguinte: se um colaborador é desligado da empresa e deixa de ser um usuário ativo do Office 365, eu deveria mantê-lo como usuário ativo do SaaS Backup para poder recuperar os dados no futuro? Como que funciona isso com a Veritas? Legal. Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Bom, esse é um ponto que a gente vê até usei o exemplo ali, que alguns clientes têm o contrato E3, assim, que aí quando o usuário sai, mantém um contrato E1 ou até um Office 365 mais baratinho para manter o dado, até mesmo porque se você deletar esse dado, ele se permanece por 30 dias e depois esse dado é deletado. O que acontece no SaaS Backup, tá? No SaaS Backup, a gente licencia por usuário ativo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Gabriel Mira trabalha na Veritas. A partir de hoje, né? Então, assim, faz um ano que eu estou na Veritas, por exemplo, e todos os meus dados estão sendo backupados desde aquela época. Hoje, estou saindo da Veritas e meu usuário dentro do Office 365 deixou de ser ativo. O que acontece quando o usuário, o administrador do contrato de Microsoft vai lá e deleta o Gabriel Mira do contrato do Office 365? Ele deleta, automaticamente quando ele deleta, os meus backups, né, de Gabriel Mira foram até a data de hoje. Então, todos os backups que foram executados dentro do período que eu estive dentro do contrato do Office 365, o Gabriel Mira, eles vão ser mantidos pelo período de retenção existente. Então, setei o período de retenção, 36 meses. Então, por 36 meses, os dados do Gabriel Mira vai estar disponível para recuperação dentro da plataforma SaaS Backup. Poxa, Mira, legal. Então, quer dizer que se eu deletar do Office 365, o meu backup está protegido e tem todo o histórico. Certo. Tá, e se eu coloquei um usuário novo, eu preciso adicionar uma licença nova no SaaS Backup? Essa é uma segunda pergunta. Não. De novo, o licenciamento do SaaS Backup é por usuário ativo. Ou seja, o Gabriel Mira já não é mais um usuário ativo. O Daniel, que entrou no lugar dele, agora é usuário ativo. Então, o meu backup parou aqui. A partir de agora, essa mesma licença desse cara vai começar a fazer o backup do Daniel. Então, eu não preciso ter essa troca de licenciamento, compra daqui, tira dali, caso os usuários comecem a ser alterados dentro do contrato da Microsoft. Basicamente, deletei, mantive o backup dentro do período, né? Coloquei um novo usuário, ele começa a fazer um backup desse novo usuário a partir da data que o usuário foi adicionado. Então, não tenho que me preocupar aí com o licenciamento. Deu para entender, Dani? Ficou claro para mim, sim, Mira. Essa pergunta também foi feita por outras pessoas aqui, acho que a gente acabou já respondendo a todos. Uma outra pergunta aqui, essa aqui do Vitor Silva. Ele perguntou se a adição de usuários não é automática, pois eles têm uma rotatividade alta de usuários na empresa. Legal. Sim, a adição é automática, né? Como eu mostrei na demo, ali embaixo, você consegue deixar o ticado ali com o adicionamento, a adição automática dentro da plataforma. Então, cada usuário que for adicionado, e isso serve também para os usuários excluídos, né? Então, o usuário foi adicionado e foi excluído, foi adicionado e foi excluído dentro no mesmo dia, né? Se o backup já startou, ele finaliza o backup daquele usuário que foi adicionado. Poxa, adicionaram por engano e deletaram logo em seguida. Esse backup vai ser mantido, né? E o novo usuário que foi corrigido lá, ele vai ser adicionado na plataforma. Então, a conectividade, como a gente faz via API, isso é meio que real time, né? Colocou a adição de usuário lá, automaticamente o SaaS Backup começa a já replicar. O único ponto de atenção que a gente tem que ter, não é um ponto de atenção, mas seria uma boa prática, né? Você ter essa flexibilidade, primeiro, do licenciamento, né? Então, você ter o licenciamento correto
para a plataforma do Office 365, tem os 100 usuários, tem os 100 usuários, para você não ficar se preocupando ali com quantidade de usuários diferentes. Mas cada usuário adicionado, ele automaticamente entra dentro da plataforma. Na questão do licenciamento, é a mesma coisa, né? Se você ticar o licenciamento mensal ali com o Abra Software, cada usuário adicionado, a única coisa que você tem que regularizar, se passar da quantidade de contrato do Office 365, passar a quantidade de usuário do SaaS Backup, você tem que sinalizar esse acréscimo de usuário para a Abra Software, né? Então, isso tem que acontecer. Mas, de novo, para deletado e adicionado no lugar, não. Somente se for realmente adicionado a mais, né? Ou seja, somar a quantidade de usuário ativo dentro do ambiente. Mas a integração é automática aí quando adicionado. Perfeito, Gabriel. O próprio Vitor também fez uma outra pergunta aqui. Ele perguntou se ele consegue escolher determinados times para o backup, referente a uma customização do tenant dele. Diferentes do quê? Desculpa? Diferentes teams, né? Está falando aqui do backup do time, se ele consegue selecionar ali alguns determinados. Sim, basicamente tudo isso vai depender da configuração do tenant do Office 365, né? A gente até tem clientes que tem tenants, diversos tenants, inclusive tem clientes até para vocês que, eu não sei se é o caso dele, que tem um tenant global de Microsoft. Imagine que o contrato Microsoft é gerenciado por uma empresa lá fora, né? Ou até mesmo a matriz tem esse contrato. A gente consegue sim fazer essa separação dos tenants, né? Então, o que eu tenho de tenant para Brasil e o que está lá fora. Então, a gente consegue fazer essa configuração. Isso também parte da configuração do Office 365 do cliente, para você separar esses tenants que você quer proteger, e aí automaticamente isso aparece detalhado também no SaaS Backup. Então, eu vou lá, vou selecionar isso, até mesmo porque a gente toma bastante cuidado com esse item, porque se você tem... A gente tem alguns clientes assim, tá? Que tem um contrato de Microsoft, sei lá, de 50 mil usuários, né? Só que no Brasil são só 5 mil. Então, eu consigo fazer a separação desse tenant para proteger dentro dessa mesma plataforma, né? dessa plataforma de 5 mil. Até mesmo porque, no SaaS Backup, se você não licenciar o tenant inteiro, né, ele não vai te habilitar a possibilidade de fazer o backup do Teams, SharePoint, porque são unidades de negócio, unidades de uma ferramenta compartilhada, né? O SharePoint, por exemplo, é um pool gigante de usuários conectando lá dentro e colocando um monte de informação. Então, se eu não tiver licenciado o tenant completo, né, do SharePoint, do Teams, que seja, o meu backup não vai acontecer, né? Porque eu não consigo separar ali os usuários que estão dentro daquele tenant ou não. Então, eu consigo, faz-se uma configuração antes de configurar o SaaS Backup dentro do Office 365, a gente seleciona, isola esse tenant, apresenta isso para o SaaS Backup, e aí o SaaS Backup você vai lá selecionando as opções. Isso reflete também no SharePoint, tá? A gente tem clientes aí com diferentes servidores de SharePoint online, então eu tenho 2, 3 tipos de SharePoints, URLs de SharePoints, né? São servidores diferentes de SharePoints. Eu consigo ali discriminar qual servidor eu quero colocar, se eu quero colocar todos os URLs de SharePoint ou somente um específico de um departamento para fazer o backup. Então, eu consigo também fazer essa separação dentro do SaaS Backup. Legal, Mira. A gente está com bastante pergunta aqui, bacana que o pessoal tá querendo saber mais. Eu vou fazer mais uma pergunta, essa aqui é anônima, o cliente não colocou o nome dele. Ele está perguntando o seguinte: o próprio usuário consegue recuperar ou eu preciso do TI para isso? Isso é uma boa pergunta. A gente consegue liberar, criar os access roles, né? Então, as regras de acesso para limitar os acessos. Mas, assim, é recomendado que esse recuperabilidade seja pelo ambiente de TI, até mesmo para fazer o controle aí da recuperação dos dados. Então, eu consigo criar uma base de acesso aos dados, né, baseado no grupo de usuário, até mesmo, mas a recomendação, sim, é que seja feito pelo time de TI, seja uma plataforma de recuperação de usabilidade do TI, especificamente. Tá, legal. E aí, para a gente finalizar aqui com a última pergunta do Paulo, acho que ele está se referindo aqui a um dos primeiros slides, ele disse o seguinte: você mencionou como boas práticas a estratégia de backup 3-2-1. Poderia explicar melhor do que se trata esse contexto?
Legal. O ponto que o Paulo colocou aí é bem interessante. O que é a regra de backup 3-2-1, né? Quando a gente fala de boas práticas de segurança da informação, até mesmo boas práticas de backup, né, quer dizer, a regra 3-2-1 nada mais é que você, como boa prática, é você ter 3 cópias desse dado. E quando a gente fala 3 cópias, a gente não está falando de 3 replicações do mesmo dado, né? A gente tem que tomar bastante cuidado em o tema replicação versus o tema backup. Por quê? Replicação, né, assim como o data center da Veritas, que os dados que entraram lá dentro, a gente replica 4 vezes em cada data center, são 4 data centers, são 4 vezes, 4 vezes 4, eu tenho 16 cópias aí de dados entre os data centers. O que acontece? Quando eu falo de cópia de dado, a regra 3-2-1 de backup, a gente está falando do quê? A gente está falando de você ter 3 cópias de dados, sendo duas mídias diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar a regra tradicional do on-premise, né? Eu fazer o backup on-premise. Eu faço o backup no meu servidor de backup, que está dentro da mesma plataforma, certo? Eu estou dentro de São Paulo, dentro do prédio de São Paulo. Faço uma cópia, tem uma cópia lá dentro, então tem uma cópia secundária. Só que além dessa cópia secundária existir, eu tenho que trazer ela para uma mídia diferente. Então, geralmente, os usuários utilizam aí LTO, fitas, né, ou até mesmo nuvem. Isso seria a segunda cópia, né? Então, tem a primeira, a segunda. E a terceira cópia, né, nas boas práticas, é recomendado que você leve para fora do ambiente da infraestrutura, né? Então, o que acontece? Muita gente utiliza a cópia ali, leva uma fita para fora, ou a nuvem é uma opção de você levar fora da infraestrutura. Quando a gente fala aqui para o Office 365, é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente está falando de... não adianta eu ter 12 versionamentos de dados de replicação dentro de uma única plataforma. Automaticamente você está ferindo essas boas práticas, por exemplo, regra de backup 3-2-1, que é 3 cópias em 2 mídias diferentes e uma off-site, ou seja, uma fora do site. Quando a gente fala desse item, o que acontece? Para você estar alinhado a regulamentações, né, como SOX, ISO 27001, entre outras que o tema backup faz parte, você ter um dado fora da infraestrutura é tão importante quanto o próprio backup. Então, o SaaS Backup endereça exatamente esse tema, porque você está fazendo uma cópia da plataforma Office 365 inteira para uma outra plataforma, ou seja, uma plataforma externa, que é um data center da Veritas, uma nuvem da Veritas. Então, a gente faz essa replicação e traz esse ambiente atendendo a regra 3-2-1. Então, a Microsoft já entrega ali algumas cópias de retenção dentro da própria plataforma, ela replica esses dados internamente, mas ela não consegue atender essa política, por exemplo, de regra 3-2-1. Aí, colocando a Veritas, você consegue atender tranquilamente essa boa prática. Basicamente isso. Espero não ter dado muita volta, mas é um pouco mais técnica essa pergunta. Legal, Mira, obrigado. Se você puder avançar para o último slide, só para a gente deixar aqui também o nosso contato. A gente vai pegar todas as perguntas, teve algumas que a gente não conseguiu aqui devido à questão do tempo responder, mas a gente vai pegar todas as perguntas que a gente recebeu aqui e responder aí de forma dedicada para cada um, tá? E aí, tá aqui o nosso contato principal aqui para o tema de Veritas, veritas@brasoftware.com.br. Não hesitem em nos enviar e-mails, perguntas, enfim, a gente tem a disponibilidade também de executar um trial junto com vocês, para que possa mostrar um pouco mais a fundo aí a solução. E mais uma vez queria agradecer aqui em nome da Brasoftware a presença de todos, a gente fechar aqui pontualmente. Acompanhe nosso cronograma de lives, a gente está entregando lives diárias aqui com bastante conteúdo bacana e tem um time aqui a postos para poder apoiá-los aí nesse momento. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, bom final de tarde aí para vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo espaço de vocês.